Olá, amigos e amigas! De 21 a 28 de agosto, as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Divulguem, participem. Abraços a todos! Então, boa noite, minha gente inclusiva. Estamos iniciando mais uma live em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, aqui da APAE de Rio Negrinho. O conceito de envelhecimento é variável e depende do enfoque que lhe é dado. Envelhecer é tornar-se velho. Velhice é a condição ou estado de velho. Todos os termos usados para determinar o fator envelhecimento, envelhecer, velho, velhice, podem estar relacionados à passagem de tempo e não necessariamente às pessoas. O envelhecimento humano é um processo associado a diversas alterações biológicas, psíquicas e sociais. É o processo de mudança da passagem de uma fase para outra fase da vida. Pensar no processo de envelhecimento das pessoas com deficiência é algo recente na nossa sociedade, pois até a metade do século passado elas não ultrapassavam a fase adulta. Esse progresso é devido ao desenvolvimento da medicina e do acesso às informações, principalmente ao aumento da expectativa de vida, redução da mortalidade infantil e avanços nas áreas de tecnologias e de tratamentos medicamentosos. Por isso, hoje, vamos falar sobre envelhecimento da pessoa com deficiência. Você já parou para pensar nesse tema? Você, família, já pensou que um dia seu filho ou filha com deficiência irá envelhecer? E quando os indícios do envelhecimento precoce, que acomete muitas pessoas com deficiência, começarem a bater na sua porta? E em que políticas públicas devemos pensar para estes casos? Ou melhor, você já se deu conta que as APAES não atendem apenas crianças e que este número é muito pequeno em relação às outras fases da vida que tratamos diariamente? Pois bem, nossa convidada de hoje vem nos falar sobre este assunto que precisa sim de ênfase, de destaque, o envelhecimento da pessoa com deficiência. E essa pessoa carismática e super alta astral é a Lisiane Capanema. Ela é pedagoga, coordenadora pedagógica da APAE de Florianópolis, especialista em educação especial e práticas inclusivas, especialização em atenção à saúde do idoso, mestranda em enfermagem, membro do grupo Reabilitar na UFSC e membro titular do Conselho Municipal do Idoso. Então, damos as boas-vindas e a boa noite à nossa amiga Lise. Então, olá. Olá, Davi, tudo bem? Estamos nós aqui, né, para mais uma noite de conversa. Venho acompanhando aí as lives de Rio Negrinho, muito produtivas. Parabéns pela iniciativa aí da parte de vocês de trazer esses protagonismos bem bacanas para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Parabéns. Obrigado. Então, a nossa noite de hoje é falar do envelhecimento da pessoa com deficiência, né? Eu acho que é uma fala bem bacana. Acho que a gente pode fazer uma conversa, um bate-bola, né? Se as pessoas também quiserem trazer contribuições, quiserem trazer perguntas, é para todo mundo ficar bem à vontade, que é uma roda de conversa, né? Para a gente ficar bem à vontade aí para discutir esse tema tão recente. Então, eu queria, Lise, que tu começasse a falar para nós sobre o trabalho que é executado aí na APAE de Florianópolis, junto às pessoas com deficiência. E aí a gente vai entrando na nossa conversa. Tá. Aqui na APAE de Florianópolis, a gente trabalha a questão do processo de envelhecer nos grupos, principalmente do Centro de Convivência, e nos SAIs, né? A gente também tem as pessoas com autismo, que também estão envelhecendo, mas especificamente hoje eu coordeno o SAI, que a gente separa e traz ele como SAI ocupacional, que são os com melhor nível funcional, e o Centro de Convivência. E hoje nós temos uma proposta super bacana, que nós trabalhamos por área de habilidade, né? Pensando nas habilidades adaptativas, na questão de manutenção de habilidades ao longo da vida, isso é bem importante,
né? As famílias sempre estarem atentas às possibilidades que a gente pode dar para essa pessoa. Então, a gente tem um caderno pedagógico, onde o professor de sala de aula, ele faz todo um planejamento dentro desse, digamos que um currículo que a gente tem, né, que a gente organizou dentro da instituição, e ele faz o planejamento dele pensando no coletivo, né, porque nós atendemos em grupo, porém o olhar do pedagogo de sala de aula é um olhar individualizado. A gente precisa atender a necessidade individual da pessoa, né, cada um tem uma necessidade, né? Redundante, mas cada um tem uma necessidade. Então, a gente precisa ter objetivos direcionados para essa necessidade, com atividades direcionadas para essa necessidade, né? Porque o olhar pedagógico é isso, né? Eu tenho que ter um ato intencional. Isso é uma atividade pedagógica. Então, o professor sempre vai estar atrelando o seu objetivo com a sua atividade, para que a gente busque habilitar novos conhecimentos, novas habilidades para ele, mas também manter essas remanescentes, né? É de suma importância nesse processo de envelhecer. E eu vejo acaba tendo assim uma briga interna muito forte, a gente perceber que a pessoa com deficiência, ela ainda está no processo de aquisição de algumas habilidades, né? Até pela dificuldade dela, pela função da questão da deficiência. E com a perda do envelhecimento, então, ela também tende a diminuir algumas habilidades. Então, a gente está ensinando habilidades, tentando reduzir a perda de algumas, então a gente fica muito nessa nuance de perceber o que realmente é a necessidade dessa pessoa, sabe? E eu vejo as meninas, assim, muito preocupadas com isso, né? De tentar perceber qualquer diferença no dia a dia, porque a gente precisa desse detalhe para reorganizar o nosso planejamento pedagógico, né? Com o apoio da equipe multidisciplinar, que eu acho que é muito importante, Davi, a gente fala disso, porque não existe um trabalho pedagógico isolado, né? Não adianta só a gente se fechar na nossa sala de aula e organizar o nosso pedagógico sozinho. A gente precisa ter esse plano multidisciplinar, onde cada área profissional vai poder contribuir para que a gente possa melhorar o nosso atendimento, né? Onde a fonoaudiologia, por exemplo, vai contribuir, se ele está com processo de disfagia, né? Se ele está com algum processo de perda na comunicação, perda auditiva, de repente a nutrição vai entrar com adequação de texturas, de repente, né, com a questão da dentição, que a gente precisa adequar a forma de alimentar, o tipo de alimento, a textura. A fisioterapia vem para falar da questão de prevenção de quedas, né, a sarcopenia. Tem vários processos que a gente pode estar discutindo dentro da equipe para qualificar o atendimento pedagógico e para poder também, que eu acho que é bem legal falar, orientar a família. A família precisa, dentro desse processo de envelhecer, desse atendimento, porque a gente está falando ainda só de atendimento, né? A família precisa estar presente com a gente. A família precisa realmente dar continuidade, né, das orientações que a instituição acaba repassando, né, ao longo dos encontros, ao longo das reuniões, ou em algum momento que a gente ache necessário, para que a gente possa trabalhar juntos nesse processo. A importância da equipe, né? A gente tem falado muito durante as lives, né? A importância do trabalho em equipe, né? Equipe técnica, equipe pedagógica, enfim. E também o respeitar a individualidade, né? Isso é muito. Tem que ser o nosso foco, né? Nosso muito foco. Ô, Lise, na questão até do atendimento, né? A pessoa com deficiência nesse processo de envelhecimento, eu queria que tu destacasse para nós, na tua realidade, né, e nos teus estudos que tu vem desenvolvendo, se existe uma data, porque eu me lembro que uma vez eu li um artigo, não sei se era da parte de São Paulo, que falava que a maioria das pessoas com deficiência acabam apresentando indícios de envelhecimento precoce a partir dos 25 anos de idade, né? E hoje, como é essa faixa etária? Os estudos, a PAI de São Paulo, ela está muito à frente,
né, nos estudos da pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com deficiência intelectual, né? Porque se a gente for observar, dentro dos vários tipos de deficiências, o processo de envelhecer, ele é diferente. Se a gente for conversar com uma pessoa que tem deficiência visual ou qualquer outra sensorial, ela vai ter uma forma de observar o seu processo de envelhecer diferente da pessoa com deficiência intelectual, né? Sim. Então, hoje, a PAI de São Paulo, ela traz que a pessoa, ela começa já o seu processo de envelhecer entre 25 e 35, entre 30 e 40 anos, tá? Então, hoje, por exemplo, é elegível para participar do nosso centro de convivência 35 anos, a gente pegou o meio, né? O mediano, a gente pegou o mediano para poder ser elegível, claro, dentro também das características do envelhecimento precoce. Eu acho que essa é outra terminologia que a gente pode estar trazendo também, né? Que é a questão do envelhecimento precoce, né? Porque a gente começa a observar características físicas também de perdas de habilidade, né? Até é legal trazer esse assunto, porque, assim, faz-se necessário mudanças e adequações, por exemplo, né, na questão das políticas. Então, hoje a gente tem a Lei 1118 de 2011, onde ela acrescenta no parágrafo 1º a questão do Estatuto do Idoso, né, que é considerado pessoa idosa a partir de 45 anos a pessoa com deficiência. Então, hoje a gente já tem esse aparato legal, né, de poder enquadrar a pessoa com deficiência já com 45 anos, ser considerada idosa. E eu acho que isso é um ganho muito grande na sociedade, né? Até queria trazer um relato para ti. Há bastante tempo a gente vinha tentando fazer parte do Conselho Municipal do Idoso, né? É isso que eu ia te perguntar mesmo. Isso. Porque eu acho que é um embate que todas as cidades têm, tá? Em relação quando tem o centro de convivência e tem alunos, né, educandos com 30 e poucos anos. Ah, mas a maioria dos alunos de vocês são 30 e poucos anos. Como é que vocês querem participar do idoso? Aí vem. Aí vem. Eu comecei a acompanhar há bastante tempo, assim, eu fiquei como aluno ouvinte, né? Vamos trazer o termo aluno ouvinte, acho que por quase 2 anos, acompanhando os encontros, acompanhando as discussões, mas não como um membro oficial, né? E sim só como uma convidada a estar. Mas sempre esse jeitinho participante de ser, de estar questionando, de estar perguntando. Eu acho muito legal, assim, a gente e a pessoa com deficiência? E a pessoa com deficiência? Porque a gente tem que questionar, né? A gente não pode se calar. O nosso papel enquanto instituição também é esse, né? Ser questionador. E eu fiz uma fala um dia e disse, olha, a gente está bastante tempo acompanhando, a gente tinha vontade de participar. Tá, mas vocês têm alunos idosos? A gente tem, não é a maioria, a gente não trabalha exclusivamente com idosos. Mas a gente tem, inclusive, a gente tem o Adão que completou esse ano 90 anos, sabe? Acho que 90 anos de existência para qualquer ser humano já é uma conquista, né? Imagina para uma pessoa com deficiência que tem todas as suas comorbidades, né? Então, ele tá lá belo, faceiro, né? Com seus 90 anos. E a nossa grande maioria não é de idosos numa idade cronológica, né? E eu disse para ela que, na verdade, a gente precisava lutar por essas pessoas, e ela pediu que eu fizesse uma apresentação. Lise, você pode montar uma apresentação e trazer para o grupo para fazer uma votação se a PAI participa ou não participa do conselho. Eu digo, nossa, imagina, é o desafio que eu precisava para que a gente mostre o nosso trabalho enquanto instituição, que a gente mostre o nosso espaço de trabalho com envelhecimento. Aí levei fotos, levei a proposta de trabalho, levei fotos do ambiente, né, onde fica o espaço do centro de convivência. E deixei muito claro para eles que a gente precisava lutar por essas pessoas, não a partir dos 60 anos, porque muitas vezes elas morriam com 59. E toda uma trajetória delas ficava à mercê, ficava, né, no limbo, porque elas não tinham o direito, muitas vezes elas precisavam de medicações, né, elas precisavam de apoio, de quem lutasse por elas, né, as instituições especializadas fazem muito bem isso, mas a gente poderia também ter o amparo se elas fossem consideradas idosas, que ela fica com dupla vulnerabilidade, né, ela fica enquanto pessoa idosa e enquanto pessoa com deficiência.
Sim. E assim, foi bem bacana a discussão, e eu acho que eu consegui muito bem isso, né? A questão do convencimento foi muito legal, porque realmente a gente conseguiu trazer esse olhar que o envelhecer da pessoa com deficiência, ele é um processo, né? Eu gosto muito da terminologia, Davi. Agora não lembro o nome dele, ele é um autor gaúcho, que ele traz a terminologia envelhecente, né? As pessoas são envelhecentes. E eu gosto muito dessa terminologia, acabo usando muito sempre também nas minhas escritas, porque ele traz o envelhecente como processo, comparado muito com o adolescente, né? A passagem da criança para o adulto, ele é um adolescente, né? E quando ele está passando a vida adulta para ser idoso, ele é um envelhecente. E eu achei isso muito bacana, assim, muito, muito natural de ser, né? Porque ninguém para pensar assim, nossa, eu agora sou um adolescente, né? Esses também ficam um caso à parte, né? Porque para algumas coisas a gente responsabiliza e para outras não, né? Mas os nossos idosos... porque o envelhecente, ele traz essa questão do processo, né? Porque ninguém mudou de idade, né? É como mudou de fase. Agora eu envelheci. Não, eu estou num processo. É bem isso, né? Exatamente. Da mesma forma. Não é porque você completa 18 anos de maioridade que agora o mundo é seu, né? Você precisa conquistar. E com o nosso envelhecente também, porque para alguns a gente vai perceber mais acentuado esse processo de envelhecer com 40, com 50. Que eu acho que outra terminologia que é muito legal de trazer também, Davi, é a questão da maneira de envelhecer, né? Que eu acho que é bem pertinente. Existem dois vieses da forma de envelhecer, que seria a senilidade e a senescência, tá? A senilidade é um processo de envelhecer mais adoentado, com comorbidades, com esse envelhecimento precoce. Então, esse é o processo de senilidade. E nós temos o processo de senescência, que eu vejo que hoje eu me enquadro, né? Você talvez também se enquadre, que é esse processo que a gente diz que é um processo natural de envelhecimento. Claro que todo processo de envelhecer, ele é natural, ele é humano, né? Então, mas a gente tem esse divisor de águas, né? A senilidade e a senescência. E eu vejo que muitos dos nossos alunos, uma grande maioria, está no processo de senilidade, né? Onde ele tem comorbidades associadas ao processo de envelhecer. Mas, por exemplo, o Adão, apesar de ele já ter um pouco de perda auditiva, a gente vê que ele já não enxerga as coisas muito pequenininhas, eu percebo ele num processo de senilidade, porque ele tem características de uma pessoa de 90 anos, né? Ele não pode ter um rendimento neste momento com uma pessoa de 30, 40, ele tem 90, né? Então, biologicamente, ele tem 90 anos, né? Então, eu acho que a gente pode parar para pensar também. Eu acho que isso também fica legal, essa conversa, para as famílias também observarem em que processo está o seu filho. Porque a gente precisa sempre buscar apoio, tanto na equipe multidisciplinar, quanto na questão do gerontólogo, né? De ter uma busca, uma ajuda médica também, para ser acompanhado, né? Porque quando a gente é pequenininho, quem que acompanha a gente uma vida toda? Um pediatra, né? Vai lá, leva, pesa, mede diâmetro, mede comprimento, vai medindo a gente aí, vai acompanhando. Vacina, cartão de vacina. Parece que quando a gente fica adulto, nada disso mais precisa, né? E acaba acontecendo um abandono desse cuidado da pessoa, né? Quem é os adultos hoje que tem a sua carteirinha de vacina todo em dia, né? Quem é que realmente faz o acompanhamento aí de perda óssea, de perda muscular? A gente só vai quando dói, né? Doeu, a gente corre, né? Então, a gente acaba deixando isso tudo de lado, né? Viu que eu falo de monte, né? Não, eu já te conheço, né? Faz tempo, né? Nós dois falamos de monte, mas hoje é outro dia, pode falar. Bora lá. Eu estou vendo aqui que tem o pessoal também acompanhando aqui da APAI de Jaraguá, inclusive você já esteve na APAI de Jaraguá, né? Porque trabalhava lá, né? Fazendo também uma fala a respeito do envelhecimento da pessoa com deficiência, que também foi muito legal, né?
Foi muito bom. O pessoal está aqui acompanhando também, acho muito importante, né? Tem Gisele, Thaís, um povo bem legal mesmo. Muito bom, pessoal. Parabéns por estar acompanhando. Lizzy, queria ver contigo também assim, ó, como que a gente, na verdade, consegue, através das nossas práticas, melhorar ou buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência no processo de envelhecimento? Na verdade, Davi, buscar a melhoria da qualidade de vida, todos nós sabemos o que tem que fazer, né? Então, o que a gente precisa é realmente exercitar isso, né? A questão de uma boa alimentação, a questão de práticas de atividade física, a gente precisa se manter ativo, né? E eu acho que esse é o papel hoje que as famílias vêm desempenhando com excelência, né? Porque se a gente for parar para pensar, a pessoa com deficiência, ela já nasce com mais probabilidade, não quer dizer que ela seja dependente uma vida toda, mas ela nasce com uma maior probabilidade à dependência do que outras deficiências, né? Então, a família acaba dando suporte por muito tempo ou, em alguns casos, por uma vida toda, né? Então, eu acho bem bacana a gente trazer essa questão da qualidade de vida, porque o que acontece hoje? A família também está envelhecendo, né? E os cuidadores dessa pessoa com deficiência também. Então, a qualidade de vida não é só para a pessoa que está envelhecendo, é para a família toda, sabe? A gente precisa buscar, principalmente os cuidadores, né? Porque o que acontece hoje? A maior linha de cuidado hoje é com a família nesse ciclo menor, pai e mãe. Onde o papel maior desempenhado dentro desse processo de cuidar é da mãe ou da figura feminina, né? Então, a figura feminina ela acaba tendo toda uma sobrecarga dentro desse processo do cuidar. E aí a gente pergunta, as questões relacionadas à qualidade de vida, que foi a pergunta que tu me fez, para a pessoa com deficiência, ela não é só para a pessoa com deficiência. Se esse cuidador não estiver bem para poder desempenhar o seu papel, né, de cuidar, de proteger, de estimular, de motivar, também não vai acontecer um envelhecimento saudável dessa pessoa, né? Então, a gente tem que atrelar a situação tanto da pessoa com deficiência quanto ao do cuidador principal de ter essa qualidade de vida. Por isso que eu aproveito para dar dica para as famílias que estão nos acompanhando. Quem sabe a gente começa a atribuir um pouquinho para o filho, né? Porque muitas vezes a gente tem 4, 5 filhos e quer fazer sozinho esse papel, né? Então, a gente precisa começar a atribuir para os outros membros da família, para também poder qualificar o meu processo de envelhecimento, meu processo de qualidade de vida enquanto cuidador. Porque o processo de qualidade de vida, ele tem que ser para todos, né? Em que momento... pensa, né? Exato. Em que momento, Davi, esse cuidador, ele tá buscando a qualidade para ele? Ele tá saindo para fazer uma caminhada, ele tá saindo... Claro que a gente sabe que hoje a gente está num quadro um pouco mais restrito em função da pandemia, né? Em função, né, das restrições, dos espaços para atividade física, mas dá para se exercitar em casa, dá para, de repente, fazer um crochê, retomar alguma atividade artística que gostava, dá para, pelo menos, tomar um banho sossegado, né? E a gente sabe que algumas famílias não conseguem isso, né? E 2 minutos, é um pé dentro do chuveiro e um pé fora, se secando e se vestindo molhado mesmo, porque tem que atender e tem que estar junto. Parou. A gente precisa ter alguém que nos ajude a respirar, né? O que eu vejo hoje, né? Eu percebo que muitas famílias sentem falta do atendimento especializado também por isso, né? Nós, enquanto instituição que atendemos a pessoa com deficiência, também somos o suporte para que essa família consiga fazer outras atividades externas enquanto essa pessoa frequenta a instituição. Eu acho que isso tu concorda comigo, né? Enquanto eles estão lá na PAI, frequentando ou o período matutino, ou o período vespertino, enfim, a família consegue ir no supermercado, ela consegue ir à feira, ela consegue comprar alguma coisa que precise, ela precisa arrumar a casa, sei lá. A tarefa que ela quiser fazer, muitas vezes, trabalhar fora, né? Então, o nosso atendimento, ele é primordial também para as famílias se organizarem, não só na questão das orientações que a gente passa, que eu acho que isso é o que qualifica o nosso atendimento,
mas também de ser um espaço onde essa pessoa vai ter um atendimento especializado, ela vai ter alguém que possa realmente ajudar no desenvolvimento, mas também é um momento que a família consegue ter um gás, ela consegue, né, realmente poder produzir outras atividades que não seja só a dedicação à pessoa com deficiência. Né? Verdade. E isso tudo é qualidade de vida. Né? Hoje, com a história do momento da gente em casa, home office, a gente tem tentado trazer possibilidade de acolhimento a essa família, serviço social, psicologia estão sempre à frente, tentando ligar, tentando, né, fazer conexões, hoje é tudo muito online, mas para poder dar suporte, porque isso também é qualidade de vida. Né? A gente precisa dar apoio para essa família. Né? A questão, aí vem à tona muitos programas que existem em algumas APAES, né? Enfim, não só em APAES, mas em outras instituições, que é o cuidando de quem cuida, né? Que é o trabalhar a família também, que é muito importante, né? Não só as questões de orientação, mas as questões do cuidado, né? Que é muito importante, porque até, colocaram até um comentário aqui, que é o Heitor, que mas quem cuida adoece muito também, na grande maioria das vezes, né? E aí quem cuida fica limitado às condições de saúde, tem menos disposição, paciência, tolerância, angústias, aí vem todas aquelas enfermidades, tanto emocionais como físicas, né? Então, a gente precisa, sim, trabalhar as famílias e quem cuida dessas pessoas com deficiência que estão nesse processo, que é um processo novo, né? Como eu disse ali no início, é um processo novo, até para nós, instituições. É um processo novo, desafios. Nessa ligação, eu queria ver qual a tua opinião, Lise, a respeito dos trabalhos em grupos e programas, porque, assim, existem muitas faixas etárias que a gente trabalha dentro de uma instituição como a PAI. E qual a tua visão em relação, principalmente, sobre essas questões do envelhecimento? Porque muitas vezes a gente tem num programa, num grupo, alunos que já não têm mais tanta paciência para algumas atividades, mas ele já está ali com seus 30 e poucos anos, junto com alunos com 60, 50, 40, enfim, né, com uma faixa etária bem diversificada, né? E às vezes até acaba atrapalhando no próprio fazer profissional, né? Qual é a tua opinião em relação a isso? Hoje na PAI de Florianópolis a gente conseguiu nivelar um pouco mais isso, tá, Davi? Hoje a gente tem oportunidade, foi bem legal essa nossa modificação, né? A gente trabalha tanto com o nível funcional dos alunos, então a gente tem uma organização de grupo por funcionalidade, então a gente tem grupos mais funcionais, grupos menos funcionais, e nós temos também a questão da proximidade deles também por faixa etária. Então, a gente tem dois grupos com bom funcionamento, a gente vai agrupar os mais velhos para um e os mais novos para o outro, porque são olhares diferentes, são vivências diferentes, são momentos na vida da pessoa diferentes. Né? A gurizadinha que tá lá, que tem página no Facebook, que conversa, que tem toda uma vida social na mídia, vai ter um tipo de conversa e um tipo de exploração pedagógica, diferente de um grupo que curte o artesanato, que curte fazer horta, que curte bordar. Então, vai ter uma outra forma de abordagem. Não que a gente não trabalhe as duas coisas, os dois grupos, mas o entendimento de grupo vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho hoje um grupo que a gente acabou organizando muito próximo, que praticamente todos são alfabetizados ou estão num processo de letramento, né? Todos têm mais ou menos uma mesma faixa etária, então ele tem um trabalho diferenciado de um outro grupo que eu tenho, que são todos mais velhos, com um nível funcional um pouco mais abaixo. É outra proposta de trabalho, eu não posso ter junto para uma proposta de entendimento de grupo, por mais que a gente trabalhe objetivos individuais, essa composição de grupo importa para o andamento dele, né? Claro que, assim, em alguns momentos a gente precisa... hoje você pode ir lá ajudar o grupo do fulano, né? Às vezes um aluno sai de uma sala e vai lá ajuda a levar até segura aqui para mim, leva a bandeja lá, ajuda aqui, ele se sente importante, mas ele não é pertencente àquele grupo, ele pode naquele dia ajudar em alguma situação da turma,
Ah, eu preciso que você busque as mochilas para mim, que a gente está indo ali para a quadra para uma atividade. Você pode fazer, você pode me ajudar. Mas pense, isso é um momento. Não dá para ser isso todo dia, né? Ele não Uhum. dá para. Ele precisa ter o grupo, ele precisa ter essa identidade com o grupo que ele tá. Então a gente precisa realmente tentar. Eu sei que para as pais menores isso acaba sendo uma dificuldade, né? Hoje eu tenho, por exemplo, na parte que eu coordeno, eu tenho uma média de 130 pessoas. Então, com 130 pessoas, eu consigo organizar grupos, mas para uma pai menor, onde, sei lá, muitas vezes ela tem 50 pessoas, formar grupos tão homogêneos é mais difícil. Eu entendo isso, né? Sim. Mas o quanto mais a gente conseguir homogeneizar a sintonia do grupo, mais bacana fica o funcionamento dele, né? Em nível de proposta Consegue ter, pedagógica. isso, atingir mais os objetivos, né? E uma coisa que a gente tem feito também, assim, ó, por exemplo, é fazer troca-troca. Lá o centro de convivência que a gente tem um espaço, né, de cozinha, por exemplo. O pessoal consegue conversar com os meninos do centro de convivência. Lise, posso agendar com as professoras de a gente fazer uma receita lá na cozinha do centro de convivência? Bacana. Se for um dia que elas não tiver atividade culinária, que elas consigam, tranquilo, só agenda com elas. Muitas vezes é grupo de crianças. Aquilo é muito bacana, porque a gente tem essa interação intergeracional, né? Então, os nossos idosos recebendo as crianças no dia que eles vão lá, por exemplo, para preparar uma receita. Então, a gente acaba tendo esse convívio e é muito bacana, porque eles adoram, né? Eles adoram receber visitas. Uhum. Câmera, televisão, então, assim, eu não sei que eles puxaram, realmente eu tenho muita dificuldade em saber, né? Mas eles curtem muito receber, né, outros grupos, então eles ficam muito felizes, assim, em mostrar a coisa que eles vêm fazendo, né? Olha, foi eu que criei, foi eu que pintei, nossa, então eles querem estar sempre mostrando, porque estão sempre muito ativos, né? E isso é muito legal. Quem está nos acompanhando também é a Rita, que é uma das orientadoras pedagógicas lá da PAI de Jaraguá, da parte do Centro de Convivência também. Eles têm um programa muito legal lá, né? Que tem, eu acho que deve ter uns 30 de manhã, 30 à tarde, que eles trabalham. Eu também tenho. 30 de manhã e 30 da tarde. Pensa, né? A pais grandes. E nesse assunto, né, que a gente está falando, eu queria que tu falasse um pouquinho também de uma questão que eu acho de extrema importância e relevância, que a gente consiga impregnar tanto na mente dos familiares quanto dos profissionais que atendem a pessoa com deficiência. A questão da infantilização. E aí a infantilização vem muito de encontro com a questão do envelhecimento também. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito. Foi bem engraçado que eu estou preparando agora um manuscrito, né? Porque como eu faço parte do grupo Reabilitar, a gente acaba precisando fazer algumas escritas, né, ao longo do processo. E eu estava lendo material por acaso hoje, em função disso, né, da questão da infantilização. O que eu percebo, assim, o que os estudos vêm trazendo? Que é uma forma carinhosa que as pessoas têm, né, de poder se aproximar. Ah, bonitinho, fofinho, queridinho, né? Pega lá para mim o brinquedinho. A gente pode ser legal, a gente pode ser carinhoso, mas não precisa ser tudo no diminutivo, né? Não precisa ser dessa forma, porque acaba sendo uma forma até incapacitante, né? Uhum. Porque quando a gente vai tudo no inho, no diminutivo, enfim, a gente está só reforçando a incapacidade, né? Parece que ele volta a ser criança, que ele não é capaz, que eu preciso fazer. Abre a boquinha. Não é uma boquinha, é uma boca de adulto com bigode. Vamos lá, abre a boca. A gente precisa, né? Segura a sua colher, vamos levar até a boca. E aí tu, de repente, em algum momento tu ajuda no processo, depois deixa tentar. Mas abra a sua boca, não a sua boquinha, bonitinha, fofinha. Eu entendo que é uma forma carinhosa de poder abordar, que é uma maneira que as pessoas têm de demonstrar o afeto. Mas não é dessa forma que a gente vai ter ganhos, né? A gente pode demonstrar o afeto com um abraço, muito bem, cara, parabéns, que legal você conseguiu. E não fofinho, bonitinho. Quem é que gosta de uma apertadinha na bochecha? Foi-se o tempo, né? É claro que, assim, por exemplo, a gente tem uma aluna lá na nossa instituição que ela faz a gente perder o tino, porque ela é uma síndrome de Down pequenininha, fofa no último grau.
e que não tem quem não derreta aquele coração para essa criatura. E a gente tem que respirar e se trabalhar e diga: oi, boa tarde, já pode ir para sua sala. Por quê? Porque como ela tem esse corpo pequeno, ela se remete muito de aparência à infância, mas ela não é uma criança, né? Ela é uma adulta, ela é uma senhora, ela é uma senhorinha. Mas como a gente quer transmitir afeto, a gente quer ser carinhoso, a gente, que bonitinha, que legalzinho. Não, que legal, que bonita. A gente tem que segurar isso aí, que é difícil, porque tem uns que são muito fofos, né? Mas a gente não pode estar passando desse jeito. É claro que uma vez na vida também ninguém morre, né? Que a gente possa brincar, que a gente possa... Mas isso não pode ser uma prática nossa diária, né? A gente precisa realmente entender que são adultos, que têm potencial. E uma coisa, Davi, que eu sempre falo, né? A gente tem agora nos dado, pelo menos, essa possibilidade de ter semanalmente estudos, que a gente tem que tentar tirar proveito dessa pandemia de alguma forma, né? Sim. A gente tem buscado pensar muitas formas de atender, muitas formas de qualificar, né, o nosso trabalho. Isso tem sido muito gratificante, né? A gente tem trazido materiais para falar da questão do cuidado. Então, assim, está sendo muito bacana a gente conseguir amarrar bastante coisa nessas discussões com os professores, né? Tô ficando bem feliz, assim, pelo menos com esse processo, né? Não, e importante, né? É um momento rico, é um momento difícil, é um momento que ninguém esperava, né? Uma parada assim, quer dizer, uma parada entre aspas, né? Porque a gente continua, como eu disse essa semana, tá? E não para em nenhum momento, né? Não. Mas foi um momento que a gente tem que buscar se aprimorar e estudar, né? Enfim, pensar que são tempos que muitas vezes, momentos que você vai ficar ocioso, então é um momento de estudo mesmo, né? É o momento de você se planejar para um próximo ano, planejar com o que você já conhece, o que você está se aprimorando e com o que o mundo vem te apresentando, né? Então, porque vai ser novas formas, novas ações para os próximos anos aí pela frente. Então, a gente tem, sim. E uma das coisas que hoje eu e a Liz estávamos conversando no período da tarde, antes da live, essa importância também da troca entre as APAES, né? As APAES conversarem, as APAES trocarem ideias, as APAES trabalharem em rede. Nós somos uma rede apaiana, mas muitas vezes a gente não se fortalece, né? Se encapsula, né? Por conta de trabalhar apenas na nossa realidade. Mas a nossa realidade pode ser a realidade da Lise também, pode ser a realidade da pai vizinha. Então, a gente precisa fazer essas trocas para um crescimento, né? O crescimento da instituição. Então, falando nessas trocas, assim, a gente tem recebido algumas visitas, algumas pessoas buscando a nossa instituição para conhecer um pouco do nosso material pedagógico, por exemplo. A gente tem, hoje, cadernos pedagógicos por serviço. Então, a gente tem caderno pedagógico lá para estimulação, lá para o AE, lá para o TEA, lá para a educação profissional, para o SAI, para o centro de convivência. Cada um tem a sua proposta de trabalho. E a gente tem visto que muitas instituições vêm buscado a gente para fazer essa conversa. E algumas até pedem, vocês não fornecem o material de vocês para a gente poder levar uma cópia? Não. Sabe por que não? Não é porque a gente é egoísta e a gente não é legal. É porque cada local tem uma realidade. E aí, o que a gente tem feito? A gente, isso aconteceu no final do ano passado, se eu não me engano, a gente fez a visita na instituição e conversou sobre a realidade dela, para que ela pense em montar o material dentro desse espaço, tanto físico, né, quanto de pessoas que ela tem disponível, quanto de clientela, porque, querendo ou não, cada pai tem um perfil. Por exemplo, eu soube de pais que quase não têm adolescentes. Por exemplo, uma grande maioria é adultos. Tem a pai que uma grande maioria são crianças. Então, cada pai vai ter sua realidade. E a gente pode ajudar a pensar para adequar o material. A gente não tem como simplesmente fornecer e leve e usa. Não é fórmula de bolo, né? É trabalhar com pessoas. A gente precisa pensar a realidade. O que foi implantado e implementado na nossa instituição, ele foi pensado para atender a nossa realidade, as nossas necessidades.
Claro que o que eu vejo, uma necessidade que a gente supriu, pode ser para qualquer instituição, é a questão de organizar. O trabalho pedagógico, ele precisa ser organizado. E o caderno pedagógico, ele vem dar esse norte, né? Onde a gente consegue, através de palavras, através de registros, organizar esse pensamento. Porque o que eu falo para as meninas sempre? A gente faz tudo e parece que a gente não faz nada, de tanta coisa que a gente faz, né? Mas se a gente conseguir fatiar tudo que a gente faz, organizar por área de habilidade, enxergar cada item que eu estou fazendo, qual foi a atividade que eu propus, como eu estou organizando, como eu estou registrando, eu consigo descrever muito mais do que eu venho produzindo com esse aluno, do que eu venho conquistando com ele. E aí a gente consegue enxergar o nosso processo evolutivo com essa pessoa, né? Uma coisa que foi bem legal, Davi, que a gente trouxe numa das nossas paradas pedagógicas, que eu achei bem bacana a discussão, foi o livro do Ken Glenn, que é o Normal e Patológico, né? Da questão da gente observar os padrões de normalidade, né? Porque nem tudo que não é normal é patológico, né? Então foi uma discussão muito rica de a gente conseguir observar, né? A gente fez, claro que é uma discussão filosófica, mas foi muito legal a gente conseguir observar esse processo, né? Do que é normal, do que não é, né? Porque muitas vezes a gente sempre julga, né? Sem conhecer. Então a gente fez muitas discussões ricas, assim, de entender esse processo da pessoa com deficiência, né? Porque muitas vezes a gente não compreende o processo, né? Então, por exemplo, se a gente for, eu vejo muito na questão da avaliação, né? A gente não tem que avaliar o nosso aluno, o Joãozinho com o Pedro. O processo de avaliação não tem que ser de A com B. O processo de avaliação do nosso aluno tem que ser com ele no início, de quando a gente começou a intervenção, com o final da nossa intervenção. Essa escala de evolução é o processo individual dele. E isso tem que estar registrado aonde? Lá no caderno pedagógico e lá no plano individualizado dele. Porque a evolução é individual. Por mais que a gente faça um atendimento coletivo, a gente precisa ter isso amarrado, sabe? Qual de como ele chegou para mim, como eu trabalhei, evoluí e percebi em que momento eu tenho ele. Então, esse meio é o ganho que eu tive, muitas vezes pequeno, mas eu tive porque meu trabalho não foi em vão, né? Quando a gente percebe que não tem o rendimento que a gente propôs, pensou, imaginou, sonhou, a gente também tem que parar para refletir se o nosso objetivo está sendo o ideal para aquela pessoa ou a forma como a gente vem abordando seja ideal para aquela pessoa? Será que ela tem conhecimento suficiente de conceitos para que eu possa estar apresentando aquela atividade para ele? Acho que tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está dentro de um trabalho pedagógico, não é? Essa questão do planejamento individual ele é de extrema importância, né? Porque tu tem que ter essa noção mesmo, principalmente quando a gente atende crianças de estimulação, né? Que ficam num período aqui conosco de muitas vezes 0 a 6 anos, né? Tu tem que ter essa evolução clínica, né? Essa evolução pedagógica, enfim, ter esses relatos, né? Porque senão fica uma coisa muito supérflua. Ele conseguiu atingir, tá, mas o que ele conseguiu? Quais eram os seus objetivos? Se tu parares para pensar, a pessoa com deficiência ela é comparada uma vida toda, desde que nasce, né? Porque assim, nossa, meu filho mais velho já caminhou com 1 ano. Nossa, o filho da vizinha falou com 2 anos. Nossa, o primo do amigo do tio do vizinho já sabia escrever o nome dele com 4 anos. Então, a pessoa com deficiência, ela sempre vai ser comparada com alguém. Eu entendo que a gente precise perceber a linha de desenvolvimento que seria o normal do ser humano, para que a gente busque os ganhos para que ela evolua. Concordo com isso. Inclusive, por exemplo, as meninas hoje lá na estimulação, elas usam o inventário Portage para acompanhar todo esse processo. Né, que eu acho que a gente, do processo de envelhecimento, também tem que conhecer essa evolução da infância, não tá longe, porque o ser humano ele não nasce velho, ele nasceu criança,
ele evoluiu e a gente precisa conhecer um pouco desse processo evolutivo dele, né? Mas ele é sempre muito comparado, né? Poxa, mas como é que ele chegou na instituição, como é que ele tá agora? Qual foi o processo evolutivo dele? Porque se eu for comparar ele com o Joãozinho da sala do lado, ele não evoluiu nada. Ah, tá, ele chegou aqui no colo e agora ele tá sentadinho. Só isso? Como só isso? Né? Se ele tá conseguindo fazer todo um controle de tronco, se ele tá conseguindo já fazer o processo de preensão, como não? E o que a gente percebe hoje, que é uma coisa que eu acho que também é bem legal? Com essa busca muito precoce das famílias, né? Já buscar instituição especializada já na infância, ou quanto antes melhor para o desenvolvimento, nós temos... As APAES vêm modificando a sua clientela. Tu observa isso? Né? Então, assim, hoje a gente tem alunos que tem uma outra forma de pensar, que tem uma outra forma de agir. Até questões de comportamento também mudou bastante, assim, né? O quanto eles realmente já fazem parte desse atendimento, né? De compreender a instituição. Eu acho isso muito bacana, né? De quando eu entrei há 15 anos atrás, era um outro formato de pessoas, né? Era uma outra forma de atender também. Que eu acho que isso, com certeza absoluta, faz diferença, né? O processo de atendimento, as pessoas precisam realmente estar envolvidas com o seu trabalho, precisam pensar no aluno. Ah, mas eu penso no aluno. Não, pensar no aluno é realmente propor, é observar, é olhar para ele, né? A gente precisa olhar para o nosso aluno. Não é ele chegar com uma carocha desse tamanho aqui em cima e ele vai embora com aquilo e a gente não viu, a gente não olhou nem para ele, né? A gente precisa olhar para esse nosso aluno, olho no olho, né, de olhar, perceber se ele tá triste, se ele tá bem, se ele precisaria, de repente, ser ligado pra família. Olha, família, eu percebo que ele não tá legal hoje, aconteceu alguma coisa diferente em casa. Isso eu passei uma situação que foi muito legal agora, né, de contar. O aluno teve uma situação de comportamento e a gente disse, não, vamos ligar pra família pra saber se aconteceu alguma coisa diferente, porque ele não é assim. E aí, família, tudo bem, né, tu faz todo aquele rodeio. Teve alguma coisa diferente em casa? Tipo o quê? Não, porque a gente percebeu que o fulaninho tá diferente, né? Mas enfim. Ai, não sei, quem sabe seja porque a gente tenha se mudado, eu estou separada e o cachorro morreu. Tipo, só isso, né? Então, a gente precisa realmente que as famílias estejam lá, que comuniquem, tem a tal da agenda escolar, família, né? Que a gente precisa fazer relatos, esse material precisa ir e vir, principalmente para os alunos que não oralizam. Eu acho que é fundamental colocar como ficou em casa, se teve alguma coisa diferente, né, acontecendo, para que o professor também use aquilo como forma de comunicação com ele, que possa ter assuntos, né? Por exemplo, bacana, final de semana a vovó veio visitar a todos aqui em casa. Poxa, fulano, que legal, E aí a gente está trabalhando um monte de questões bacanas, questões de memória, questão de organização de pensamento, sequenciação lógica, porque ontem foi domingo, hoje é segunda, então a sua avó esteve e já foi embora, o antes, o depois. Olha quantas coisas, quantos conceitos a gente trabalha num assunto que foi a visita da avó em casa. Então, se a gente tem essa comunicação, onde a gente recebe informações, para que a gente possa estar conversando, principalmente com quem não oraliza, isso também é uma dica, família, bem bacana de a gente poder ajudar e qualificar o atendimento também, né? Muito importante, gostei das dicas aí, né? Na tua fala, me veio também uma lembrança sobre uma situação que eu atendi uma vez em Jaraguá do Sul, fazendo perícia social, né? E dessa questão como as APAES começaram agora a mudar, agora não, né, algum tempo atrás, a mudar a sua linha de trabalho, enfim, né, a adesão das famílias, exatamente, a adesão das famílias pela instituição, né, porque a gente ainda tem que quebrar muitos estigmas, né, muitos preconceitos em relação à instituição APAE, né, isso é de fato, mas ainda precisamos trabalhar essa questão da inclusão nas instituições especializadas,
Porque o que acontece? A gente acha que hoje, quem é deficiente, principalmente deficiente intelectual, estão todos na APAE ou autistas estão na AMA. E não é, gente. Ainda existem muitas pessoas em isolamento domiciliar. Eu atendi uma família, nessa que eu fiz a perícia, que eram... Aí vem a questão do cuidador. Era o pai e a mãe, idosos já, tá? Eles tiveram 5 filhos. Desses 5 filhos, um faleceu, uma morava na frente da casa deles, que eles moravam nos fundos, e três meninas com deficiência intelectual grave. E uma, pelo que eu pude fazer aquela pré-avaliação, tinha transtorno do espectro autista também. Então, uma era fechada num quarto, com a janela que foi construída no alto, tipo, presa. Porque eles diziam que se abrisse a porta, ela quebrava tudo dentro de casa. As outras ainda conseguiam socializar. E aí, quem dava todo o aparato era a irmã, sem deficiência, que morava na frente, casada, com filhos. E aí eu questionei a respeito. Tá, mas por que elas não vão na PAI, né? Não vão receber atendimento especializado? Os pais criaram um vínculo de tanta proteção, e eles, por serem idosos também, né? Que quando eu toquei na questão de vai em período na PAI, a mãe começou a chorar, que ela não conseguia ver a filha fora de casa. E aí, qual era o dia a dia deles? Quando precisava ir no mercado, a mãe queria ir no mercado, a irmã da frente ia lá, ficava com o pai cuidando. E aí, tipo, o casal em si, dos idosos, faz anos que eles não saem de casa sozinhos, e eles adoravam ir à igreja, e não fazem mais isso, eles não têm mais vida social. Pensa? Então, são 5 pessoas em processo de envelhecimento, numa casa, tá? Aos fundos, vivendo. E aí, uma hora, um dos pais já é adoecido, teve câncer, enfim, tal, e logo um deles vai ficar essa mãe, né? Enfim, pensa na estrutura familiar, né? Então, a gente precisa, sim, ter um olhar, né, mais amplo, além do institucional, né? E aí eu te pergunto, né, essa família que tu teve a oportunidade de visitar, tem um autor que eu gosto muito, que é o Raven Forsten, né? Ele é um psicólogo israelense e ele trabalha muito com a questão da intervenção mediada, né? É um material que eu gosto bastante de trabalhar. E ele fala muito da questão da privação cultural, né? Então, por exemplo, essas meninas que estavam lá, talvez elas tivessem uma deficiência intelectual leve ou até não tivessem deficiência e ela teve uma deficiência construída pela privação cultural, né? Então, esse enclausuramento delas, né? Esse não convívio pode sim ter desencadeado, pode ter levado à deficiência intelectual pela questão da privação cultural, né? Porque acabam não tendo essa leitura de mundo, né? Quem é que nunca foi no supermercado? O que se faz no supermercado? Parece simples, parece bobo, mas não é. A gente precisa ensinar, por exemplo, um dia para uma criança, a gente vai lá comprar o pão a gente vai na padaria, a gente vai comprar carne, a gente vai comprar no açougue, a gente vai na verdureira, a gente vai na feira, a gente vai conhecendo os diferentes espaços e para que eles servem. Agora você pensa, não sai para lugar nenhum, para lado nenhum. A janela fica no alto, não sei nem se dá para saber se é noite ou se é dia. Organicamente isso é ruim. A gente precisa da questão da luz solar, dessa orientação para o corpo saber quando é dia e quando é noite. Uma organização cerebral de quando é dia e quando é noite. Uma das coisas que hoje tem dado muitos problemas para as pessoas é essa questão dessa luz branca que a gente tem, né? Por exemplo, se tu trabalha dentro de um prédio fechado, né? Tu chega lá 7 horas da manhã é dia, e tu sai 7 horas da noite é noite, o teu corpo não vê esse anoitecer, isso também é prejudicial, sabe? Imagina tu trabalhar até 11 horas da noite onde teu corpo não vê anoitecer, sabe? Então tu imagina para essa pessoa que está em processo de desenvolvimento, porque ela foi uma criança, hoje tu conheceu, né? Tu teve a oportunidade de conhecer, ela era um adulto já era um envelhecente, né? Exatamente. Mas possivelmente foi uma criança dentro desse quarto também, né?
Então parece até a questão da caverna, lembra? Passa as sombras na beirada da caverna. Então tá muito parecido com a história da caverna. Onde ela não pode nem olhar a sombra passar na porta da caverna, né? Então pode-se ter aí uma questão construída socialmente, né? Pela privação cultural. O que é muito ruim. E não pense assim, ó, a gente em pleno 2020, né, mundo moderno, nós também recebemos pessoas com 40, 50 anos em que viviam com o pai ou a mãe, que eu acho que isso é muito comum para os antigos, né? Que não precisa. Para que é pai? Não precisa pai. Ela é legalzinha, não tem problema de comportamento. Fica aqui. Vai comigo na missa, vai comigo na feira, fica aqui enquanto eu seco a louça, fica aqui enquanto eu faço comida. Nem participativos muitas vezes são, né? O que isso também é ruim. Eu dou banho, eu dou de comer, eu levo, eu trago. Mas em que momento se pergunta que ela quer, né? Eu acho que essa é uma discussão, Davi, que a gente também tem que abrir com as famílias. Sabe? Que tipo de momentos a gente tem oportunizado para essas pessoas que hoje estão envelhecendo de fazer escolhas? Porque o processo de fazer escolhas ela tem que ser desde sempre, uma vida toda. É claro, eu sei, se a gente for deixar algumas coisas por escolha e vontade, algumas coisas não vão funcionar. Por exemplo, que roupa você quer usar hoje? E abrir um armário com muitas opções, de repente ele vai olhar para aquele blusão vermelho que ama com aquela galocha de bolinha, que é muito fofo, só que é um dia que lá fora tá 30 graus, não dá para usar aquele tipo de roupa. Só que ele ama aquela roupa, ou ela, e eu vou querer usar. Então, a gente pode talvez desencadear um problema de comportamento, não sei, né? Cada um acaba vivendo a sua realidade. Mas a gente pode pensar, por exemplo, dar escolhas dentro de escolhas. Por que não pegar 5 modelitos, 3 modelitos? Olha, tem o vestido, tem a saia, tem o conjunto blusa e calça. Qual desse você quer? E deixa ele ver qual daqueles ele quer. Eu fazia isso com a minha filha. Ela não tem deficiência, mas ela era uma criança que também poderia escolher, né, à vontade dela, algumas coisas que não combinassem, não digo nem de ser bonito ou feio. Não vem ao caso. Mas a questão realmente de saúde. Não dá para sair com blusão de lã num dia calor. Não dá para sair de blusinha de alça num dia, né, mais frio ou mais chuvoso, enfim. E ela sempre fazia escolhas dentro das minhas escolhas. Eu trazia 3, 4 modelinhos que eu acho que era adequado para a estação. E ela escolheu o que ela queria vestir no dia. E a gente pode fazer isso com a pessoa com deficiência, né? Então, a gente pode ensiná-los a fazer escolha. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito aberto e muito franco com a família, né? De motivá-los a oportunizar algumas coisas, né? Até pergunto para as famílias que estão aí assistindo a gente. Família, que momento a gente deixou o nosso aluno, né? O seu filho cozinhar? Que momento a gente deixou, né, o seu filho ir lá cuidar do cachorro, de ir lá varrer o quintal? Ah, ele me ajuda, não. Não tô falando dele me ajudar. Vassoura tá lá, a pá de lixo tá lá, o saquinho tá aqui. Pátio varrido. Aquela coisa que a gente faz de conta que não fiscaliza, mas a gente tá de longe observando. Primeiro dia não ficou muito bom, o segundo melhora um pouquinho, o terceiro vai e daqui a pouco ele tá já criando essa habilidade e essa contribuição para casa, né? Ele tem que ter momentos de utilidade dentro de casa, ele tem que ser útil. Se eu posso pegar o saquinho do lixo, amarrar e levar lá no cesto da rua, lá onde passa o caminhão do lixo, por que ele também não pode? E por que não pode ser essa responsabilidade dele? Por que não pode ser responsabilidade dele, sei lá, recolher as roupas do dia que tá lá no... Bota um varal mais baixo. Ó, eu digo aqui em casa que são as miudezas, né? Calcinha, meia, enfim. Agora as máscaras, né? Então as miudezas já é da minha filha desde sempre. Ó, tô recolhendo a roupa, vai buscar as miudezas. Eu só digo assim. Ela senta, separa o que é de quem. Olha que bacana. Desde sempre. Então, assim, separar a meia de quem é, par com par. Vamos dobrar, vamos levar nas gavetas de destino. A sua gaveta é essa, do seu pai é essa, da sua irmã é essa. Olha quanta organização a gente dá para essa pessoa com deficiência. Sabe quanta atividade a gente dá para ele, em que momento a gente oportuniza para que ele faça. Por quê, família?
Porque muitas vezes a gente sempre se pergunta, enquanto família, com quem meu filho vai ficar? E aí eu pergunto para a família que tipo de filho eu quero deixar. Que eu acho que essa é a grande pergunta. Né? Se a família se pergunta com quem meu filho vai ficar, eu quero devolver a pergunta. Que tipo de filho eu quero deixar? Porque é esse trabalho que a gente hoje na PAI tem buscado muito trabalhar com as famílias que estão em processo de envelhecimento. Né? Que tipo de filho eu quero deixar? Porque muitas vezes a gente tem que já começar a orientar a família. Olha, vamos trazer os irmãos para conviver, saber que tipo de comida ele gosta, que tipo de lugares ele gosta, que tipo de coisas ele não gosta que aconteça, que desencadeie algum tipo de comportamento. Os irmãos têm que saber. Né? Não é simplesmente ir testando as coisas no dia a dia e o que funciona e o que não funciona. Se a gente já sabe e pode contar. Não é lógico? Né? Então não tem que esperar as pessoas descobrirem depois, quando a gente morrer um dia. Eu atendi uma família também, que era pai e mãe idoso, com um filho idoso, então 3 idosos. Eu disse, dona fulana, a senhora, assim, tem pensado como é que vai ficar a vida do seu filho, né, quando a senhora não estiver mais aqui, né, não tiver mais pai e mãe? Nem me pergunta isso. Isso atrai a morte. A gente não conversou sobre isso. Foi a resposta que a família me deu. Porque isso atrai a morte. Então, isso a gente não conversa. Quando acontecer, depois Deus resolve. Eu digo, mas dona fulana, a gente precisa saber, tem irmãos, vamos chamar os irmãos pra gente poder conversar. Não. Nem precisa. Foi que ela me respondeu, nem precisa. Isso atrai a morte. Então, falar disso, olha o entendimento que se tem. A gente não pode falar disso ainda porque atrai a morte. Né? Como a gente também tem um oposto. Por exemplo, a gente fez um período que a gente já estava engatilhadinho para retomar esse ano, que é a questão da capacitação para as famílias, né? De poder... não dá para cobrar, Davi, coisas da família se ela não conhece. A gente precisa informar, ensinar, ajudar para poder cobrar. Certo? Ela não tem condições de executar ou de fazer coisas que ela não conheça. Né? Vamos pela lógica. E aí a gente mandando convite para as famílias e uma das mães, o aluno hoje está com 32, ele estava liberando os 30. Eu digo, então, vai vir logo na reunião? Não, meu filho não é velho. Mas toda a funcionalidade dele era de um idoso. Ele tinha uma marcha mais lenta, ele tinha um processo de compreensão, né? Com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de lentidão que os demais. Então, em nível funcional, ele se assemelhava ao idoso. E ela com o processo de negação? Não. Por quê? Porque ela pensou só na idade cronológica. E a ideia não é trabalhar com a idade cronológica, é a gente realmente começar a conversar com essas famílias questões relacionadas ao envelhecer. Eu entendo, né? Isso eu ouvi também de uma família que do tipo, não vai mudar nada de eu vir aqui. Eu vi que não vai mudar nada. Ele é deficiente, ele vai ser deficiente por uma vida toda, do tipo, como se a gente estivesse propondo uma cura, como se a gente estivesse propondo algo de outro mundo. Não. A ideia é que a gente faça como hoje. Olha a conversa bacana que tá hoje. Quantas coisas a gente alavancou de ideias legais para se pensar, de observar na nossa prática diária, porque a conversa de hoje é nesse sentido, de a gente observar o nosso olhar, o nosso pensamento, né, para que a gente qualifique e se perceba também enquanto ser envelhecente que somos. Eu sou. Né? Bem-vindo ao time. Isso é muito importante, que você falou, né? Porque vem a questão do protagonismo, que a gente está falando muito na Semana da Pessoa com Deficiência, né? O protagonismo está de encontro com a autonomia, né? A gente poder... isso a gente tem que trabalhar, que a gente trabalha muito na autodefensoria e autogestão, né? Desde o início, né? Então, essas questões de escolha, tudo, é muito importante. E tu trouxe também à tona essa questão dos cuidados, né? Qual filho que eu quero deixar? E acontece na grande maioria das famílias que tem alguém com deficiência. Os pais falecem, ficou o filho, aí a irmã ou o parente mais próximo
né, fica como o responsável, né, o curador. E assim que eu cheguei em Rio Negrinho, eu atendi uma família que veio aqui, que recentemente tinha ficado como curador. A irmã ficou curadora da outra irmã, que tinha deficiência, e eu achei que era para adesão nos programas da PAI, né? Porque ela nunca tinha ido para a PAI. E aí eu assim, eles devem estar querendo adesão. E não, era só para saber a respeito de como eles conseguiriam o processo para que ela conseguisse a pensão por morte dos pais. Aí eu tentei, conversei com a família, que isso é uma questão burocrática, que deveria ter visto antes, enfim, tal. Expliquei tudo ali, mas que também, neste exato momento, eles precisam de uma rede de apoio. E nós estávamos aqui para isso, né? Mas isso nunca passou na cabeça deles. E ela relatou das dificuldades que ela tinha para lidar com a irmã com deficiência. Porque ela não sabia os gostos, não sabia o comportamento, só sabia as alterações comportamentais, né? Que é o bem mais possível, né? Nunca vivenciou, só sabia. Exatamente. Então é isso, Lise, na fala de hoje, principalmente, que a gente tem que alertar as famílias, tem que ter alguém mais próximo, né? A gente tem que trazer a família extensa mais próxima, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E pode ser que aquele irmão, o parente mais próximo, seja o próximo cuidador. Agora, ouvindo a tua fala, Davi, me veio também uma ideia que a gente também tem trabalhado muito com as famílias. Quem tem feito isso muito é o serviço social. Beijo, Vanessinha. O serviço social tem buscado muito a questão da garantia de direitos, né? Agora tu falou isso, me deu o start. Da questão da curatela, por exemplo, né? Eu acho que enquanto assistente social, né? Uhum. Pode estar falando com muito mais propriedade do que eu, mas essa medida protetiva, ela precisa ser repassada para as famílias. Porque, por exemplo, para os nossos alunos que estão em processo de envelhecimento, né? Quando tem a falta desse cuidador principal em nível de direitos, ele precisa de uma curatela, né? É uma medida protetiva, uma medida até na questão financeira para a família, né, de reorganização. Então, a gente tem, por exemplo, dito e trazido as famílias a pensar nessa importância. Muitos não têm, né? Não se dão conta, não precisa. A pessoa com deficiência não precisa votar, não precisa ter CPF, não precisa. Precisa ter CPF, precisa ter RG, precisa ter quitação na questão do exército, precisa ter quitação, né, com a questão eleitoral. Eu acho que são documentos, são pessoas, elas têm esse direito, né? Uhum. E a curatela também é um direito protetivo que a gente também tem trabalhado muito com as nossas famílias, né? Até para poder realmente não deixar essa pessoa à mercê, né? A gente precisa realmente saber, porque assim, a gente já teve situações em que a pessoa se mete em confusão e ela é de maior. Como é que tu vai dizer para a justiça que ela não tem compreensão pro ato que ela está, né, seguindo? Então, a gente precisa realmente alinhar todas essas coisas, né? De parte da questão do serviço social, parte da questão da psicologia, de situar a família, né? De ajudar nesse apoio, nesse processo, a questão pedagógica de intervenção, para a gente poder dar toda essa sequência. Então, se tu for olhar, cada um tem o seu protagonismo dentro desse envelhecer da pessoa com deficiência, né? Toda a equipe. A questão da curatela, até com a LBI, ela veio também com algumas alterações, né? Enfim, tem toda agora uma questão de passar, de fato, a autonomia para a pessoa com deficiência, né? Deixando aqui o meu abraço também para a Vanessa, inclusive eu e a Vanessa estudamos juntos, né? Isso, descobri na foto de formatura. Exatamente, estudamos juntos. E essa questão da curatela é algo que nas APAES deve ser feito o levantamento mesmo, né? Sim. Porque precisa, é importante também, como tu destacou, que é da área, principalmente do serviço social, a questão dos direitos do voto, né? A gente está no período, um ano eleitoral, que as pessoas acham que a pessoa com deficiência não precisa, porque até muitas vezes a gente teve problemas com alguns alunos nossos que eram encaminhados para o mercado de trabalho, chegavam lá, não podia ser assinada a carteira, por quê? Porque estava em débito com a justiça eleitoral, né? Não tinha o título de reservista, enfim, eles têm todos os direitos como cidadão qualquer, né? Então não é só cobrar direitos, sim,
nós temos deveres, né, também. E a questão do protagonismo é eu ter o meu conhecimento e a minha percepção que eu tenho direito, mas eu também tenho os meus deveres, né? Então, vem muito de encontro com isso. Com certeza, todos nós lá da PAI, na questão do trabalho com os adultos, por exemplo, a Vanessa trabalha comigo na equipe, mas, por exemplo, a Heloísa também faz toda essa busca no pessoal da educação profissional, né? Então, todos os adultos a gente tem investido para fazer esse levantamento, saber quem ainda falta, né? De saber por quê, se é questão financeira, se é questão de informação, né? Tentar ajudar essa família de alguma forma para que ela, né, consiga buscar esse benefício aí de ter esse documento, né? Isso é bem importante. Então, a gente sempre trabalha muito em conjunto. Outra coisa agora também me ocorreu nessa questão, né, que eu lembrei das duas equipes, que eu acho que é bem legal de falar também, é que assim, por exemplo, a gente tem um serviço de educação profissional que encaminha para o mercado de trabalho. Quando tu falou, me deu o start. Então, por exemplo, se eu perceber que algum dos meus alunos em processo de envelhecimento, ele tiver neste momento, porque a questão é observar em que momento ele está. Tem momentos que o aluno ele está propício à inserção no mundo do trabalho, né, ou mercado formal. Em alguns momentos, não. Tanto é que eles podem ir, passar um período e voltar, né? Então, por exemplo, se eu percebo de que algum dos meus adultos, mesmo em processo de envelhecimento, eles têm uma possibilidade de mercado de trabalho, a gente chama a equipe da educação profissional e a gente faz um ajuste de serviço. Olha que bacana isso. Ele passa a fazer parte de um outro serviço para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Porque hoje a força de trabalho também do idoso também tem vindo à tona muito forte na sociedade. Isso também é legal. E a gente observa isso com a pessoa com deficiência também, dela ter a possibilidade de ser inserida, porque senão, de novo, ela vai estar sofrendo duas vulnerabilidades, a questão de ser idoso e a questão de ser deficiente intelectual, né? Então, a gente pode ir lá dentro da instituição, quando perceber essa necessidade, ou esse processo dele de possibilidade de inserção, de ele ser trocado de serviço, ele não vai ser do centro de convivência para uma vida toda, né? Mas ele pode ser realocado num outro serviço para que busque uma nova possibilidade de atendimento para ele. Por exemplo, isso é muito legal dentro da nossa instituição. Essa conversa entre os serviços, né? Sim. Não, e é de extrema importância. É o que a gente vinha falando antes, né? A questão dos alunos em vários programas de acordo com a faixa etária. Então, o entendimento é muito disso também. Os vários serviços se conversando, porque às vezes eu identifico num determinado programa que aquele indivíduo não está mais apto para estar ali. Então, o meu colega da outra turma, eu acho que ele se encaixa melhor aqui. Né? Então, é muito trabalho da equipe multidisciplinar, né? A gente tem que estar muito ligado. É o que eu sempre digo. Equipe, a gente não tem equipes na PAI, né? Não tem equipes. A equipe tem que ser única, né? A equipe tem que... O entendimento que nós temos, né? Claro que cada um na sua área vai ter um entendimento diferenciado, né? Específico, mas assim, a gente tem que ter um entendimento amplo da instituição no qual a gente está inserido. Desde a pessoa que trabalha lá na cozinha, saber de fato o que é uma deficiência intelectual, né? O que é o público atendido aqui, como lidar com esse público, até a pessoa da diretoria executiva. Então, é um entendimento em conjunto. E quando a gente se tem esse entendimento, de fato, a gente tem a ligação de todos, e isso eu digo que é uma equipe. Né? A equipe fala... a mesma comunicação. Não existe falhas de comunicação. Né? Não, com certeza. Com certeza. E aí, o que a gente acaba fazendo, né, Davi? Quando a gente conversa, a gente acaba buscando a necessidade individual, né? Sim. Então, se ele naquele momento tem uma necessidade individual, talvez para um encaminhamento para um mercado de trabalho, a gente vai pensar nisso. Se a gente tiver que fazer o processo inverso, não está funcionando, a gente precisa absorver na instituição para trabalhar conceitos e trabalhar outras possibilidades para que ele retorne ou não retorne, né? Então, a gente tem que buscar realmente qual é a necessidade real daquele indivíduo. E é isso que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Com o apoio de toda a equipe, com todo esse olhar individualizado, né? E muito importante. Alguém perguntou aqui, o filho Nair Correia. O Davi é filho da Rosineide, sim, sou filho da Rosineide. Olha lá, minha tia! Nair? Olha, então, ó.
Os nossos parentes estão se conversando. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Lise, já vemos um movimento bem grande para a construção de casas e residências para as pessoas com deficiência. Como você vê este modelo sendo implantado? Então, isso é uma coisa bem bacana, Marielle. Um beijo. A Marielle já foi nossa funcionária, já foi nossa coordenadora pedagógica. Hoje ela está vivendo uma outra possibilidade de trabalho. Saudades aí. O que eu penso hoje, tá, Davi? Hoje, a gente tem, por exemplo, dentro da nossa instituição, a gente tem o Centro de Convivência. Teve a oportunidade de conhecer, que é uma casa dentro da APAE, que tem toda uma funcionalidade. A gente tem um espaço cozinha, a gente tem um espaço refeitório, a gente tem o espaço de uma área coletiva fora, a gente tem os banheiros. Então, a gente consegue fazer toda uma vivência dos grupos ali dentro. Uhum. O que o nosso centro de convivência dentro da instituição, que tem essa nomenclatura, centro de convivência em função do nosso convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial, certo? Na nossa funcionalidade, ele se assemelha a um centro-dia, né? Onde está lá na questão da organização do serviço social, né? A questão do centro-dia de atendimento. Então, o nosso centro de convivência, em nível de funcionalidade, ele é um centro-dia, onde a gente dá o atendimento especializado, dentro do período diurno, não há o afastamento da família, como acontece nas instituições de longa permanência. Hoje não se usa mais a nomenclatura asilo, né? Não são mais asilos, o nome agora é instituições de longa permanência. Então, diferente das instituições de longa permanência, esses que a Marielle tem perguntado, a questão do atendimento, seriam os centros-dia. E vou te dizer que, assim, é uma possibilidade super bacana, porque o que eu vejo hoje? E até a gente já escreveu um material, né? A gente já conseguiu publicar um material sobre esse levantamento que a gente acabou fazendo. Nós não temos hoje, na sociedade, instituições que atendam de forma gratuita, como as APAES, essa clientela. Então, hoje a gente não tem, de forma gratuita, centros-dias que atendam exclusivamente as pessoas com deficiência. E que deem apoio com a equipe multidisciplinar e orientação à família. Então, esse trabalho de excelência, quem acaba fazendo são as APAES. Somos nós que estamos à frente disso, né? Que temos lá hoje toda uma proposta de trabalho estruturada, toda uma organização para acompanhar o processo de envelhecer da pessoa com deficiência, dando suporte também à família cuidadora. Né? Então, eu acho de suma importância se a gente conseguisse realmente efetivar mais espaços desses na sociedade, né? A gente até tem alguns centros-dias, mas os valores são realmente muito altíssimos para uma renda per capita das nossas famílias. Eles não dariam conta. Eu acho que tem até, eu acho duas APAES que tem o centro-dia, se eu não me engano, Blumenau e Joinville, né? Joinville ainda, o centro-dia ele não pode nem funcionar dentro da instituição. Tem que ser numa casa externa. Nós somos uma casa externa. Uhum. Então, existem as residências inclusivas, né? Que em São Paulo é muito gritante também a questão das residências inclusivas. Mas uma coisa que na minha percepção, na minha visão, né? Antes de se pensar em residências inclusivas, a gente tem que pensar na proteção, né? Na prevenção. Então, na básica, não na alta complexidade, né? Sim. Uma vez a gente teve uma palestra, um seminário, quando eu era coordenador estadual de assistência, a Janice Merigo, ela trouxe muito à tona isso, né? Da questão de que nós temos que dar ênfase à proteção básica, né? Trabalhar a prevenção para que a gente não precise chegar numa alta complexidade, que é colocá-los em abrigos, né, em casas inclusivas, enfim. Por quê? Porque quando tu trabalha a proteção básica, tu trabalha a família extensa, né? E aí é o que a gente vem falando até agora, sobre preparar a nossa família para ser o cuidador, né? Então, isso é proteção, isso é prevenção, né? Então, a gente tem que pensar nessas alternativas também. Não, com certeza. A família é o parceiro número 1 aí, nesse processo de envelhecer, nessa qualidade de vida que a gente pensa para a pessoa com deficiência, né? Aqui tem da Vanderlei, que ela havia perguntado, não sei se vocês já atenderam algum caso
de processo de envelhecimento do autista. Vocês já chegaram a atender? A gente tem adultos, né? Se a gente for falar de idade cronológica, são as idades já dentro desse processo de envelhecimento. E a pergunta é, né? O que muda na questão do autismo, pelo menos eu penso, né? Porque se ele precisar continuar com apoio visual, com apoio de uma metodologia específica, de uma rotina diária, mesmo no processo de envelhecer, ele vai continuar usando, né? Por quê? Porque se ele se faz necessário, a gente não vai tirar disso, né? Agora ele já a gente vai acabar fazendo todo esse processo de mudança ao longo do processo, né? Tanto é o que eu percebo lá. As meninas hoje fazem muitos estudos da questão do autismo, né? Então, cada um tem a sua forma, tem toda a sua organização, alguns por imagem, alguns por objeto concreto, alguns com foto, a cada questão de rotina. Ele é um adulto que ele usa objeto concreto. Se ele precisa disso para comunicação, para percepção, ele vai continuar usando mesmo, já tendo 40, 50 anos. Se isso organiza a rotina dele, né? Então, eu fico pensando, a princípio, a grosso modo, a gente fala do envelhecimento da pessoa, né? Seja ela com autismo, seja ela com deficiência, porque a gente vai atender a necessidade individual, né? Então, eu percebo o envelhecimento das pessoas e busco a questão das necessidades pessoais. Ponto. Exatamente. E vem novamente dos pontos que a gente abordou aqui, que eu venho abordando desde quinta-feira passada, questão da individualidade, né? Cada um vai se desenvolver de uma forma, cada um vai ter o seu processo de envelhecimento de uma forma, o seu envelhecer, né? Então, tem toda o nosso, né? Então, eu vou envelhecer de uma forma que é diferente da Liz, e assim vai, cada um com a sua individualidade, né? Com certeza. E é assim. E já estamos chegando a 1h30, a conversa tá ótima mesmo. Não era até amanhã? Eu acho que era até 5 horas da manhã a gente tinha marcado, né? O Rafael tá aí também acompanhando. Um abraço, Rafa. Obrigado, né, pela participação de segunda-feira. Eu comecei a semana com o Rafa e estou terminando com a Lizzy. Né? Olha só, tomou um chá de Pai Florianópolis, né? Abrindo e fechando a semana de Rio Negrinho. Agradeço imensamente a Pai de Florianópolis, né, por disponibilizar os profissionais. Vamos mandar beijo para a Nívia Michele, nossa diretora. E disse que estaria aqui também. Um beijão, muito obrigado, né? Porque a Pai de Florianópolis acabou sendo parceira da Pai de Rio Negrinho e vice-versa, né? Que a gente acabou fazendo as divulgações das nossas lives, da nossa semana da pessoa com deficiência. Parabéns para vocês pelo Autodefensor, que fez uma excelente live, né? Que eu acompanhei também. Nosso aniversário. Pelo aniversário que foi ontem? Foi quarta-feira. Quarta-feira, né? 56 anos com live ao vivo. Muito bacana. Até, inclusive, a gente tem um espaço lá no YouTube, na nossa playlist da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A gente já tem os eventos que a gente fez de filmagem, então todos lá. Inclusive, essa live também vai para lá. Tá tudo lá organizadinho. Para quem quiser estar acessando, né, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tem trazido bastante informação, tenho acompanhado de Rio Negrinho também. Parabéns para vocês. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços. É um espaço gratuito, é um espaço coletivo. A divulgação de informação, ela voa, né? Verdade. Então, acho que a gente tem que usar e abusar mesmo das mídias sociais. E a gente tem dentro do nosso site institucional, Davi, eu acho que se tu quiseres também lá dar uma olhadinha, que eu acho que é super bacana, a gente construiu um espaço para as nossas famílias, que é um blog onde a gente vai alimentando, conforme os professores vão produzindo as atividades, a gente vai postando lá, para que a família crie um espaço de consulta, onde a gente vai postando as atividades do dia no nosso WhatsApp com as famílias, né? Elas vão dando devolutivas, tem um monte de coisa super legal, né, de devolução de atividade, mas do tipo, hoje eu tô sem ideia, hoje é sábado, hoje é domingo, eu queria fazer uma coisa diferente, vai lá no nosso blog, busca atividade, né? Tá todo organizadinho por serviços, então dá para pegar muitas sugestões de coisa legal. Quem quiser conferir lá no nosso site institucional, a Pai Floripa,
né? A abazinha lá, blog, e a gente tem esse nosso espaço para as famílias, mas que tá lá para quem quiser também conhecer, que eu acho que é bem importante, né? Saber o que a gente vem produzindo aí nesse período de pandemia, como a gente tem um espaço também no YouTube com os vídeos, com as playlists todas organizadinhas, separadas por serviço, que a família também pode aprender a fazer atividade com objetivos, com materiais, tudo bem pedagogicamente organizado. Até quero agradecer aos nossos professores que estão se empenhando muito nesse processo. Tá muito legal, de construção, de aprendizado, de amadurecimento. Essas pessoas cresceram muito, os professores assim estão num período assim de crescimento astronômico. Eu acho que tá bem legal, assim, da gente tentar pelo menos tirar proveito dessa pandemia e alguma coisa acontecer de bom, né? Que é o nosso crescimento, pelo menos pessoal e profissional. Hashtag fica a dica aí, né, para vocês entrarem no blog, pegar as informações, isso é muito bom. É como eu estava falando naquela hora, a gente precisa trocar muitas informações. Eu estive o ano passado em Florianópolis com a diretora de Jaraguá, Priscila. A gente foi conhecer, né, a estrutura da APAI, e olha que eu morei 12 anos em Florianópolis e nunca havia conhecido a APAI, né? Na verdade, eu fui ter contato com a APAI quando eu me mudei para Jaraguá do Sul, né? Mas nunca tinha conhecido a APAI de Florianópolis. Tem uma baita de uma estrutura, né? Profissionais excelentes, qualificados, e assim, quando nós fomos lá, fica a dica também para as outras APAIs, né, que quiserem visitar, nós somos muito bem recebidos, desde da direção, né, pelos coordenadores pedagógicos, onde a gente trocou algumas ideias ali também, que eu conheci os cadernos pedagógicos deles, que é excelente, uma forma de tu conseguir colocar e ter um planejamento de fato, né, do teu dia a dia de trabalho. Né? Exatamente. Vocês estão de parabéns por toda essa questão, essa construção pedagógica que vocês têm feito, né? Eu acho que a gente deveria fazer um seminário, tá? Da APAI de Florianópolis, mostrando essas dicas, essas dicas pedagógicas, dicas de trabalho que vocês vêm fazendo, que eu acho de extrema importância. A gente precisa trocar. E só quando a gente não fica bitolado ao nosso quadradinho e acha que tudo aqui é perfeito, né? Não é. Eu dizia muito na APAI de Jaraguá, que dizia, a APAI é referência, assim, não vamos tocar como referência, porque quando a gente coloca que nós somos referência, simplesmente a gente achou que já chegou no patamar que não precisa mais pensar, não precisa mais crescer, não precisa mais construir. Precisamos sim, podemos ser referências em vários pontos, mas precisamos melhorar em muitos outros pontos. Sim. E isso é o crescimento profissional, crescimento pessoal, né? E isso é que eu pude também pude compartilhar um pouco e vivenciar quando eu fui visitar a APAI de Florianópolis. Tá, Lizzy? Que bom. Lizzy, eu sempre termino com um pequeno texto, aí depois eu te passo a palavra para a gente encerrar, tá? Hoje, no nosso bate-papo da hora do protagonismo, com certeza foi muito rico e prazeroso. Discutimos uma fase da vida temida por muitas pessoas e sonhada por poucas. O momento que a paz e a serenidade pela conquista de uma vida cheia de vivências e aprendizados seria o que deveríamos degustar. Mas nem sempre é assim. Às vezes tememos aquelas rugas ou até mesmo o nome envelhecimento. Mas feliz daquele que chega a esse estágio, principalmente com saúde e com muita história para contar. Mas precisamos, sim, pensar num país que está envelhecendo, e nesta fase que chegará para muitos. E a pessoa com deficiência intelectual em processo de envelhecimento necessita das mesmas oportunidades e investimentos destinados aos mais jovens. A atenção, no entanto, deve estar voltada para a manutenção de habilidades adquiridas e para as atividades que estimulem a autonomia e desenvolvam as habilidades sociais mais adequadas, levando em consideração as limitações do usuário e planejando as intervenções com foco no indivíduo enquanto parte da sociedade. Nosso muito obrigado, Lizzy, por essa noite maravilhosa, por essa troca. Que bom, Davi, que bom. Também eu fiquei bem feliz, assim, e penso que, né, quem não quer envelhecer é quem morre cedo.
Não é isso? Exatamente. Então, a gente tem que pensar muito no nosso processo, sim. Né? Não digo que ninguém vai ficar para semente, mas eu queria deixar a palavra-chave para hoje, para o nosso processo de envelhecimento, tanto para a pessoa com deficiência quanto o nosso, que é a questão do oportunizar. Oportunizem um momento de lazer, oportunizem um momento de conhecimento, oportunizem um momento de motivação, oportunizem. Se deixem fazer, se deixem oportunizar. Eu acho que essa é a palavra que a gente fecha com hoje, a questão do oportunizar. É isso que a gente precisa para ter o nosso envelhecimento aí saudável, bacana, longevo. É isso. Obrigado, Lizzy. E amanhã, né, a gente terá como convidada a Samara Penteado, que é a fonoaudióloga de Blumenau. Né? Ela vai estar abordando a respeito do acolhimento, do processo de luto e outras questões que abrangem a questão da saúde e da fonoaudiologia, né? Essa live ela deveria ter acontecido ontem, mas por alguns imprevistos a gente teve que remarcar para amanhã. E amanhã acontece às 17 horas. Vai ser a live de encerramento da Semana com Deficiência Intelectual aqui da PAI de Rio Negrinho. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado, minha amiga. A gente se vê logo, né? Quando passar toda essa loucura. E vamos, com certeza, ainda trocar muita figurinha. Tá certo? E bom, agradecer também quem ficou aqui com a gente até agora nesse papo gostoso. Nosso muito obrigado. E até a nossa próxima. Agradeço a sua família, tá? Eu sempre agradeço as famílias que disponibilizam vocês para estarem nesse momento com a gente, porque é um momento de família, né? Tá? Eu sempre falo que é o Lindo, né? O Lindo tá lá me esperando. Então daqui a pouco a gente tá lá com ele. Tá bom, então? Tá bom. Beijão em todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.